tarde a todos. Muito feliz de estar aqui pela segunda vez nessa casa e poder trazer uma reflexão, né? Como a Cris trouxe. Eu peguei um tema bem atual, mas que eu entendo como extremamente importante na sociedade que nós estamos vivendo hoje e nas mudanças que vêm ocorrendo com uma velocidade absurda, né? Se a gente parar um pouquinho para pensar, isso é recente, mas ao mesmo tempo é muito rápido. E o que eu vou trazer para vocês em reflexão? Cultura e alienação moderna, consciência, história e espiritualidade. Você já parou para pensar o quanto a sua percepção da realidade é manipulada? E até que ponto você realmente conhece a sua própria história? Então, como a Cris falou, Cultura é uma série que está em alta agora na Apple TV. Eu recomendo quem tiver interesse e gosta de assistir. Porque o que ela traz? Então, propõe uma distopia corporativa em que os funcionários da empresa Lumon, que é uma empresa muito grande, eles passam por um procedimento que separa as suas memórias pessoais das memórias de trabalho, através de um procedimento onde eles colocam um microchip, que eles chamam de ruptura. Então, toda vez que eles chegam ao trabalho, eles esquecem completamente quem eles são fora do trabalho. Eles não sabem se são casados, se têm filhos, com quem eles moram, absolutamente nada. E quando eles saem do trabalho, eles não lembram de ninguém com quem eles trabalham, o que eles fazem, absolutamente nada. Então, é uma ruptura. E assim criam-se duas identidades distintas, uma que vive apenas dentro do ambiente corporativo, que eles chamam de interno, então é a sua versão interna e a sua versão externa quando está fora do trabalho. Ou seja, eles não sabem nada do que acontece dentro quando estão fora, e quando estão fora não sabem o que acontece dentro. Isso pode parecer apenas ficção, mas será que a gente já viveu algo parecido? Essa narrativa metafórica permite diversas reflexões sobre a alienação moderna. Se na série os personagens têm suas consciências divididas artificialmente, na vida real, muitas vezes vivemos realidades fragmentadas sem perceber. Ou seja, nós vivemos bombardeados por informações, noticiários, redes sociais, o WhatsApp, que hoje está muito presente na nossa vida, com fragmentos de uma possível verdade. Mas muitas vezes aquilo omite alguma informação, então aquilo que chega para você está faltando peças, ou está distorcido, né? E a conexão com o mundo real. Redes sociais, noticiários, discursos políticos e estrutura de poder controlam a nossa percepção do mundo. Isso é desde o início da civilização, impondo narrativas que nos distanciam da verdade histórica e da nossa própria identidade, como povo, né, como sociedade. O que vemos e acreditamos pode ser apenas um fragmento filtrado da verdade. Muitas vezes seguimos narrativas impostas sem questionar. Será que estamos realmente no controle da nossa escolha? Se a gente parar para pensar no nosso dia, quantas vezes você acessa o celular para ver as informações? Redes sociais, para olhar o WhatsApp, para ver algum vídeo que alguém mandou, ou às vezes a gente se perde em alguns vídeos curtos, né? Nós vivemos isso e chega a ser uma questão aditiva, né? Que a gente fala que é de dependência, né? Então a gente está dependente dessa tecnologia, desse celular, dessas informações. A gente se alimenta disso. Mas quanto disso nos afeta? Qual é o nosso filtro? Será que a gente está filtrando bem tudo que está entrando? Será que o que eu pronuncio para o outro é realmente o que eu fiz uma análise ou inconscientemente eu incorporei algo que chegou para mim e eu já fui repassando para frente? O quanto estamos desconectados de nós mesmos, da nossa história e do mundo ao redor. Porque assim como nós vivemos no nosso microambiente, né, social, família, amigos, trabalho, a gente também tem informações hoje do mundo. E o quanto dessas informações são reais? Quantas guerras a gente está acompanhando hoje? E quem sabe exatamente a motivação disso tudo? Por que tanto ódio? Por que tanta raiva? Por que tanta ganância? O que está acontecendo? O quanto que a gente sabe sobre isso? O quanto a gente está processando isso e de alguma forma se movimentando para diminuir isso?
Ou a gente segue a nossa vida e, não tenho nada para fazer, né? Não cabe a mim, enfim. Nós somos parte desse mundo. E um mundo controlado por narrativas, o que realmente sabemos. Vivemos em uma era onde a informação é abundante, mas olha só, paradoxalmente, o conhecimento real é escasso. A gente acessa o Google rapidinho, qualquer coisa que vier que a gente não sabe, vai lá, pesquisa. Agora tem inteligência artificial. Você pode pôr, eu quero criar um e-book, não sei o que, ela cria. Eu quero criar um produto X, ela cria. Eu quero criar uma aula, ela cria para você. Mas o conhecimento, ele é diferente. O conhecimento, ele precisa de um agente que vá atrás, que somos nós. Então, não dá só para receber informação. É preciso questionar, é preciso contestar. Será que essa fonte é segura? Será que só existe esse canal de informação? E a história? Por que hoje nós estamos tão resistentes à história? A história que está nos livros. Né? A gente começa a ver pessoas que vêm questionar essa história, que vêm criar elementos fantasiosos para fazer a gente ficar mais disperso, ou seja, mais alienado. Olha o quão perigoso é isso para nós como sociedade. Enquanto a gente esquece, a gente tem agora uma questão que ficou muito nítida em relação a isso, que foi o filme Ainda Estou Aqui, que criou uma grande polêmica, enfim, porque retratou a história que está escrita, que tem depoimentos, que tem uma vasta documentação, mas um grupo da sociedade se incomodou com esta verdade e começou a se posicionar contra, criando narrativas que fazem a gente ficar em dúvida. Será que... Ou seja, a gente está questionando a história do papel, aquilo que foi documentado, por narrativas que pessoas que nós não conhecemos criaram. Então, aí está o grande perigo. O quanto eu estou consciente desse processo de receber algo, pensar, tá, eu não tenho certeza, então eu vou pesquisar. Tem conhecimento, tem história, tem livros, tem ciência, né? E a quantidade de conteúdo que consumimos é filtrada e moldada por algoritmos, corporações de mídia e interesses políticos. Hoje a gente sabe que eu também posso direcionar se eu quero que chegue para esse grupo especificamente um tipo de informação. O algoritmo parece um ser assim assustador, porque ele acaba direcionando o que a gente consome de conteúdo, de informação, de conhecimento. Existem números por trás, né? Existem pessoas, infelizmente, isso não é uma realidade hoje. Na nossa história, sempre existiu pessoas que tinham interesses. O poder sempre foi algo muito desejado e, por isso, ele é usado muitas vezes de forma negativa para levar pessoas a crer em determinada coisa ou a criar cortinas de fumaça para que a gente não veja o que realmente está acontecendo, né? Então, é como se fosse uma ruptura. A gente apaga uma parte e fica preso a uma narrativa. Vou tomar um pouquinho de água. Para o teórico Gramsci, quem controla a narrativa, controla a cultura. E é interessante, eu estou fazendo uma pós, eu resolvi voltar para o meio acadêmico, e estou fazendo uma pós que se chama Repensando o Brasil, Sociedade, História e Política. E por que eu resolvi fazer essa pós? Né? Eu não sou da área, eu sou uma curiosa, mas porque eu compreendi que eu não tinha o conhecimento necessário sobre a minha própria nação, sobre como foi, o que é o Brasil antes do Brasil que nós conhecemos, por exemplo. Nós temos, por exemplo, a questão dos indígenas, que nós não temos o conhecimento real da sua história, porque a gente começou a contar a partir de um período específico, né? Quando começamos a ser colonizados. Mas são mais de 12 mil anos de história desses povos. E a gente não sabe, a gente desconhece, não está na escola. Por que a gente desconhece? Porque informação é poder. Então eu impeço que você acesse essa informação, mas você tem condições de acessar essa aqui que eu quero, porque essa me beneficia de alguma forma. Né? Existe o egoísmo,
o desejo por ganância, por poder, enfim, isso faz parte do ser humano. Mas a gente tem que cuidar para não ficar solto nesse caos, né? E começar a observar, peraí, eu não conheço, então eu fui buscar, eu queria conhecer a história. Eu queria saber quem somos nós, qual é a nossa identidade. Fake news, redes sociais, mídia reforçam estereótipos e distorcem fatos. Um exemplo que é interessante de trazer é que geralmente as representações midiáticas, quando a gente vai ver alguma notícia no jornal, o que eles trazem? Um estereótipo negativo de países subdesenvolvidos. Então é assim que a gente conhece esses países, com características negativas. E a gente simplesmente não imagina que lá pode acontecer coisas maravilhosas, que tem abundância, que tem riqueza, que tem projetos sociais, a gente não sabe, porque não é interessante que nós saibamos. Por isso, nós temos que ser o agente de buscar o conhecimento, não ficar passivo, recebendo só, né? Você realmente sabe o que está acontecendo no mundo ou apenas o que querem que você acredite? Falei que hoje vai trazer umas reflexões, mas assim, disruptivas, digamos assim. E as redes sociais estão pensando para você? O que você vê online não é aleatório. Algoritmos decidem por você. Isso é bem interessante porque, por exemplo, você pode estar nas redes sociais ou na internet, no Google, e colocar que quer ver, sei lá, um ventilador. De repente começa ventilador, 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 tudo que é tipo de ventilador. Ou seja, não é aleatório, não é ninguém ouvindo lá. Existe um mecanismo que faz com que essas informações cheguem para você. Então, a partir dos teus interesses, isso vai sendo direcionado, né? E por isso, presta atenção. As bolhas de informação reforçam apenas o que você já acredita. Ela não vai trazer informação nova. Então, por exemplo, para um grupo que é a favor, vamos supor, deixa eu pensar aqui, que fala sobre a crise climática, enfim, vai chegar informações sobre isso. Para quem não é a favor, para quem questiona isso, vai chegar informações contrárias, trazendo dúvida, dizendo, será mesmo? Isso daí é só papo, enfim. Por isso que não dá para a gente confiar somente naquilo que chega. Temos que ir atrás. A desinformação não está só nas fake news, mas também na omissão de fatos. Eu posso falar uma verdade aqui, mas omitir pequenos pedaços que vão fazer com que você compreenda de forma diferente o que eu disse. E eu posso fazer intencionalmente isso. E isso acontece o tempo todo. Pessoas não estão mentindo, mas se eu omitir determinado fator dessa fala, eu já consigo mudar completamente o significado dessa informação. Entendem como é perigoso quando a gente não está atento? E o mundo nos faz ficar mesmo distraídos pela quantidade de coisas que nos chegam. Então, novamente, você está no controle da sua opinião? Eu coloquei até essa imagem para trazer essa ideia mesmo. Será que somos nós que estamos controlando o que a gente pode ver ou não, né? A informação que você consome foi escolhida por você ou foi cuidadosamente direcionada a você? Como podemos evitar sermos manipulados por essas narrativas? O primeiro passo para a libertação é questionar o que nos é apresentado como verdade absoluta. Duas coisas: questionar sempre, e verdade absoluta não existe, né? A própria ciência, vamos pegar qualquer coisa que foi estudada, uma doença, enfim, por mais que eles cheguem a um resultado, ela vai estar sempre evoluindo. Nós mesmos não temos noção do que é tudo isso, né? Esse mundo que a gente vive, esse universo, a gente não sabe, o tempo todo a gente está descobrindo, então não existe verdade absoluta. E se alguém afirma ter, já é motivo para você questionar. Se você não questiona a realidade, quem está pensando por você? E agora vamos para a história. Se você não conhece a sua história, quem você é? Como nós perdemos a nossa história, a nossa identidade como povo, né? Assim como os funcionários dessa empresa Lumo, na série Ruptura, não sabem quem são fora da empresa, muitas sociedades desconhecem sua própria história.
Nossa identidade é moldada pelas narrativas históricas que aprendemos, mas quem escreve essa história? O que a gente aprendeu na escola, por exemplo, sobre a história do Brasil? Quem escreveu? A partir de que viés, de que visão? Né? Se a gente começa a buscar um pouquinho mais, e isso infelizmente hoje, existem pequenos grupos que buscam essas informações, né, que vão pesquisar sobre os povos originários, sobre a população negra, enfim, mas geralmente ou elas são interessadas por esse tópico, vivem alguma questão social, alguma questão de trabalho, enfim, ou elas são representantes desses grupos. Mas e o restante da população? É a nossa história. E a nossa história precisa ser contada por nós, não por um viés europeu ou coisas assim, né? Então, questionar tudo isso é importante. O apagamento e a distorção de fatos históricos nos tornam mais manipuláveis e afastados da nossa verdadeira essência. O que hoje a maioria, né, dos jovens, não só jovens, boa parte da população sonha em ter uma vida nos Estados Unidos, por exemplo, gosta de trazer sua descendência europeia, né? Com isso, algo como desse uma elevação, né? Você estivesse acima ou coisa assim. Mas e a nossa cultura? Os idiomas originários, indígenas, são tantos, né? A nossa cerâmica foi descoberto, cerâmicas que eram feitas por povos há milhares de anos aqui no Brasil, que é incrível, mas que a gente pouco conhece. Quer dizer, ninguém veio e nos ensinou. Aqui já existia uma cultura, existia uma vida, existia uma formas de comunidade que não eram hegemônicas, né? Não existia um grupo só indígena, existiam vários e eles tinham as suas próprias culturas, a sua forma dinâmica de sociedade, de autoridade, enfim. Era um processo único de cada grupo e a gente não sabe, mas a gente sabe como que é lá fora, a gente quer viver essa vida europeia ou americana, enfim, né? Tem essa ilusão e a gente muitas vezes, aquela coisa do Brasil, desdenhar o Brasil, assim, a gente vê muito isso, né? Até mesmo com o nosso filme que eu trouxe aqui, Ainda Estou Aqui, as pessoas diminuindo por conta que o cinema brasileiro não é tão bom assim, né? O cinema brasileiro é maravilhoso, o teatro brasileiro é maravilhoso, a nossa cultura é maravilhosa. Então, essa identidade nos pertence. É ela que a gente precisa buscar, né? Ela que é a nossa essência. O controle das narrativas históricas. A história que aprendemos, ela é incompleta. Mas quem decidiu o que você deveria saber? Quem que estava lá dizendo isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, né? Foucault fala, a verdade histórica é uma construção social. Exemplos desse apagamento histórico, né? Os povos indígenas e africanos nos currículos escolares, a história da escravidão contada apenas pelo viés europeu, movimentos de resistência retratados como ameaças. Se a gente for pensar, movimentos de resistência, por que eles surgem? Para resistir a algo. Resistir ao quê? O que é esse algo? Algo que não faz bem a um grupo. Então, a partir do momento que se está tudo bem, ninguém vai resistir ao que está bom, aquilo que está certo, que é justo. Então, esses grupos, eles acabam sendo tratados como ameaças para que a gente não ouse também questionar, não ouse também resistir a um sistema que muitas vezes nos escraviza. Né? Essa série da Lumo é muito interessante porque as pessoas, elas vivem num ambiente, o ambiente de trabalho, onde elas não lembram quem são fora. Imagine isso, eu não sei nem se eu tenho filhos, qual o nome deles, eu não sei absolutamente nada, apaga. Elas vivem naquela empresa e as salas, elas são brancas, com apenas alguns móveis assim ao centro, para trazer uma coisa bem fria, sem janelas, né? Ou seja, aqui você vende a tua hora, você dá tudo. A nossa vida não é só isso, né? Então a gente precisa pensar sobre. Se a sua identidade vem da história que te contam, quem você seria se conhecesse toda a verdade? Isso eu vou deixar vocês ficarem pensando. Só deixar.
Só sair, né? A perda da identidade e a desconexão com a cultura. Quando uma sociedade desconhece sua própria história, ela perde a sua identidade. Sem raízes históricas, aceitamos modelos impostos e nos tornamos mais suscetíveis à manipulação. A gente vai americanizando as coisas, europeizando, sei lá como que eu posso dizer, né? Ou seja, tudo lá fora é melhor. O que nós temos não é bom o suficiente. Né? Sem raízes históricas, como eu já trouxe isso, a desconexão com a cultura leva à perda de valores ancestrais e à fragmentação social. Ancestrais. É muita riqueza que nós temos nessa história. É muita coisa que a gente não conhece. Coisas maravilhosas, riquezas absurdas e que a gente não faz ideia. A gente perde com isso. Ninguém ganha com o desconhecimento. Né? E essa fragmentação social faz com que a gente isole pequenos grupos que são grandes, né? Então, pelo preconceito racial, pelo preconceito de os próprios povos indígenas hoje não têm o apoio da grande maioria, sofrem absurdamente para defender aquilo que é deles. Então, aqui como exemplo, o desaparecimento de línguas indígenas e a imposição de idiomas colonizadores. O apagamento da cultura negra em países que lucraram com a escravidão. Lembrando que o Brasil foi o último país a abolir. Então, nós temos anos de história, né? E que são sufocadas. São grupos que são silenciados. E aí, agora, eu vou fazer uma conexão com a espiritualidade. Espiritualidade e superficialidade. O distanciamento do sagrado. Nessa série da ruptura, nessa empresa Lumen, foi criada, tem o seu fundador. E há um culto que os funcionários fazem a esse fundador. Tem todo um manual, enfim, que eles seguem. Toda a vida deles é voltada a isso. Refletindo como a espiritualidade muitas vezes é usada como ferramenta de controle. O capitalismo transformou a espiritualidade em um serviço. Meditação, cristais, retiros, mas sem profundidade real. E aqui eu quero fazer um parênteses. Existe muita coisa boa, muitas ferramentas maravilhosas, muitos espaços sérios como esse, existem muitos. Mas existem muitas pessoas que apenas buscam a recompensa financeira por esse tipo de trabalho, né? De serviço e de doação, digamos, espiritual. Indo num nível muito raso, entregando algo como uma solução mágica para as nossas vidas e fazendo tal coisa, vivenciando tal coisa, lendo tal mantra, meditando às 5 da manhã, pronto, está tudo certo, tudo se resolve. Onde está a profundidade? A reforma íntima acontece aqui. Não é fora, não é uma ferramenta fora. Se eu não estiver aberto e se eu não buscar essa profundidade, absolutamente nada acontece. Nada acontece. E aí nós ficamos nessa ansiedade e nessa angústia, buscando cada vez mais, cada vez mais. Então esse curso não deu, esse retiro não deu, os cristais aqui em casa não deu. Quer dizer, eu começo a ficar enlouquecida e bombardeada por esse tipo de informação. As pessoas vendendo essas soluções. Né? Quando a nossa transformação é interna. Eu preciso estar aberta, até mesmo para um tratamento médico. Se eu não acreditar naquilo, se eu for resistente, nada vai acontecer. Ou os resultados não serão tão satisfatórios. É preciso aqui dentro, né? A espiritualidade na profundidade. Byung-Chul Han é um autor que eu gosto muito, ele já escreveu vários livros, mas tem A Sociedade do Cansaço. Ele diz que o consumo da espiritualidade não gera transformação, apenas alívio momentâneo. E assim a gente vai pulando. Buscando um alívio aqui, um alívio ali, um alívio lá, gastando, pagando, né? Valorizando os influencers. Eu falo hoje, o que é influencer? O que é influencer? Quem influencia, mas influencia no quê? Que tipo de influência é essa? Né? A gente vê uma desconexão com valores. Quando alguém filma seu próprio filho internado na UTI, faz disso um produto, né? Como que você está vivenciando a tua vida se tudo você precisa mostrar e tudo raso, tudo superficial?
Olha o perigo desses influenciadores que levam milhões de seguidores, né, a fazer exatamente o que eles fazem. O que eles fazem aqui na tela. Ninguém sabe o que acontece ali atrás das câmeras. Reconectar-se com o sagrado exige mais do que técnicas, exige presença e significado. Eu vi um vídeo que me chamou muito a atenção, era um trechinho só, 2 meninas indianas que eram cegas e passaram por um procedimento. E quando elas recuperaram a visão, eles acompanharam filmando qual que foi a reação. Assim, primeiro aquela coisa maravilhada, tipo, olha o que tem ao meu redor. E aí eles acompanharam por um tempo essas meninas e uma delas, eles registraram, ela estava num campo sentada com como se fosse um galho. E ela mexia nesse galho, e ela tocava, e ela sentia. A gente não consegue mais fazer isso. No nosso ritmo de vida, a quantidade de coisas que a gente não para, a gente não sente, não tem presença. Sem presença não tem espiritualidade. A gente não consegue acessar, né? A gente está sempre na loucura, no caos, no barulho. E esse mundo, ele é propício para isso. Tudo isso é voltado para que a gente fique mesmo na superfície, não consiga adentrar. Você está cultivando espiritualidade ou apenas consumindo-a? Também é outra coisa para vocês pensarem. A busca pela consciência como despertar. Então, na série, o Mark, ele é um dos funcionários da Lumo e seus colegas começam a questionar sua realidade. Acontece uma situação e, de repente, eles começam, peraí, esse negócio está meio estranho, né? E aí, como podemos fazer o mesmo que eles? Começar a questionar, né? Então, Paulo Freire e a Educação Libertadora traz que conhecer a nossa própria história e questionar narrativas oficiais é um caminho. O que chega até nós, tudo pode ser questionado. Eu posso ser questionado, vocês podem ser questionados, políticos, professores, ciência, tudo pode ser questionado. É a partir daí que a gente começa a desconstruir muitas coisas. E é um processo que muitas vezes não é fácil. Porque você pode acreditar numa verdade uma vida inteira e de repente perceber que não, aquilo não era exatamente como você achava. Nietzsche e o amor fati, né? Aceitar a verdade mesmo desconfortável é o primeiro passo para a liberdade. A verdade nem sempre é gostosa. Talvez no primeiro momento seja bem ruim. Talvez a gente negue, dê um passo atrás, fique com medo de avançar, porque a partir do momento que você vê, não tem como desver. Que eu vi, eu já vi. Eu posso avançar para tipo, ok, eu vi um pedacinho atrás da cortina, agora eu quero ver todo o cenário. Ou eu posso fingir que ok, eu vi, mas tá bom aqui. Tem uma outra série, ultimamente eu ando nas séries, assim, né, que são bem interessantes. E que retrata um crime muito perverso que aconteceu numa pequena cidade, em que toda a cidade era da mesma religião. E aí, no meio da trama, ele não é o delegado, ele é o investigador. Ele começa a se deparar com coisas que fazem ele questionar a própria fé, porque a vida inteira ele foi daquela igreja, ele aceitou aquelas verdades, ele viveu aquela linha. E de repente ele se dá conta que ela é imperfeita, que há coisas que ele não sabia e que vão contra os valores dele. E agora, como é que ele faz? E nesse processo ele tem a esposa e filhas. Quando a esposa percebe que ele começa a questionar, ela entra em pânico e ela diz: eu não vou com você. Deixa eu viver essa ilusão que eu continuo vivendo a minha vida inteira e tá tudo bem. Eu lido bem com isso, mas com o novo, com a descoberta, com a verdade, eu não lido bem. Então você vai sozinho. É desafiador, porque nós, quando começamos a desvendar certas coisas, quando a gente começa a pesquisar e entender, muitas vezes as pessoas próximas, elas se sentem assim, peraí, o que você está querendo com isso? E é muito fácil a gente se afastar, as pessoas se afastarem de nós. Amigos, família, a gente viu esse processo muito forte pós-pandemia, né? Rupturas dentro da família, por questões que não deveriam ser motivação para isso. Até porque o debate ele é saudável. Agora, quando eu acredito e agarro uma única verdade e não abro espaço para o diálogo, eu só estou prejudicando a mim mesma. É eu que não avanço, é eu que fico no mesmo lugar, né? Ações práticas que a gente poderia usar para
trabalhar um pouquinho isso é buscar fontes de informação diversas e não apenas as tradicionais. E aqui eu trago jornais, né? Hoje a gente tem vários canais de informação, os próprios livros, né? Da história, da nossa história. Começar a ler outros autores, nós temos autores maravilhosos, autores indígenas que eu estou conhecendo agora e estou encantada com a riqueza que eles trazem. Praticar um consumo consciente de tecnologia, esse é desafiador, eu confesso. E olha que eu tenho 2 filhos e a gente também tem que frear em casa, mas ao mesmo tempo a gente se deixa levar muitas vezes, né? De pegar o celular e ficar lá, rodando, olhando. E é um videozinho, exatamente, 15 segundos, porque ele vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, né? E quando a gente se dá conta, você perdeu ali uma hora, vendo nada. E aí a gente sente raiva. Por que eu perdi esse tempo, né? Mas no dia seguinte a gente repete. Então, essa consciência, opa, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Cultivar uma espiritualidade autêntica e conectada à natureza. Nós somos parte da natureza, né? E olhem só o que nós estamos fazendo com ela. Eu falo que é um tiro no pé, porque nós estamos destruindo a natureza, ou seja, nós estamos nos autodestruindo. A gente está vendo todas essas mudanças climáticas, elas não aconteceram do nada. É claro que existe um processo natural, mas existe grande influência humana. E mesmo que eu não seja a pior inimiga, não sou aquela que vai lá no rio jogar um agrotóxico, que vou cortar árvore, não sou eu. Mas eu também me omito. Eu não estou me posicionando em relação a isso. Nós somos agentes. Nós estamos aqui também para defender essa criação maior. Tudo isso aqui é nosso. Nós fazemos parte disso. Então a gente tem que se autodefender também. Quando a gente defende a natureza, a gente está defendendo a vida humana. Né? O que nós vamos viver daqui 10 anos? Eu penso nos meus filhos daqui 20 anos, quando eles serão adultos. Como vai ser? Essa tecnologia, essa inteligência artificial, o desmatamento, esse calor absurdo que hoje a gente já sofre, mas hoje a gente tem condições de ter um ar-condicionado em casa. E quem não tem? Está nas ruas, sofrendo com tudo isso. É preciso pensar nesse coletivo, nós somos o todo, né? A escolha é sua, viver no piloto automático ou despertar. Ruptura nos alerta sobre os perigos da alienação e do controle social. Conhecer, né, a nossa história, questionar narrativas e recuperar a espiritualidade autêntica são atos revolucionários. Se você não toma consciência, alguém sempre decidirá por você. Como você escolhe viver a partir de agora? Outra coisa que vocês levaram para refletir. E, por fim, eu quero trazer que, quando eu recebi o convite para fazer a palestra, eu fiquei muito, assim, sem saber ao certo o que eu queria trazer. Mas eu acho que o momento que a gente vive hoje é um momento que nós precisamos erguer a nossa voz e chamar a atenção, sabe? Dar uma sacudida para que a gente pare, ok, esse barulho todo, deixa eu silenciar um pouco essas vozes externas, esses ruídos todos, e começar a prestar atenção no que realmente importa, né? Defender aquilo que vai ao encontro dos nossos interesses. Porque às vezes a gente está levantando a bandeira errada, a bandeira de alguém que a gente nem conhece, com interesses que não vão ser bons para nós. Mas mesmo assim a gente vai lá e defende. Por quê? Porque alguém disse que é bom, porque em algum lugar eu li e eu não questionei. Se eu não sei, eu busco. Questionar é importante para que a gente tenha uma sociedade mais consciente, mais conectada e para que a gente possa viver anos melhores, para que a gente tenha uma perspectiva de futuro melhor. Então, são essas reflexões que eu deixo para vocês. Agradeço o tempo de vocês. Obrigada. Nós agradecemos.